Sabe aquelas histórias sobre a queda de um grande herói que parecem um fim trágico? Hoje a gente vai mergulhar em uma delas. Uma famosa derrota militar que, olhando de perto, revela uma camada oculta. Uma vitória espiritual que ecoa até hoje. Vamos nessa? E tudo começa com essa frase. Olha, isso aqui não é sobre aceitar a morte, mas sim sobre dar um propósito a ela. Essas palavras definem o tom de um sacrifício que vai muito além do campo de batalha. É o que transforma uma derrota certa na semente de uma lenda. Ok, para a gente entender o peso desse momento, vamos ao contexto. Depois de umas vitórias assim impressionantes dos rebeldes da Judéia, o rei Demétrio do Império Seleucida já estava de saco cheio. Ele decide então mandar uma força militar gigantesca com um objetivo bem claro: acabar com essa revolta de uma vez por todas. E aqui a gente vê o tamanho da encrenca. De um lado, um exército profissional, imperial, liderado por generais experientes. Do outro, um grupo bem menor de rebeldes defendendo sua casa, sua fé, sob o comando de Judas Macabeu. Sabe aquela história de Davi contra Golias? Pois é, mas dessa vez parecia que Golias tinha chamado todos os amigos. E assim, o palco está montado para o confronto final, a Batalha de Elasa. A situação para Judas e seus homens não era só difícil, era, para ser sincero, praticamente impossível. O peso dos números estava prestes a esmagá-los. 22.000. Esse era o tamanho da força inimiga. 20.000 soldados a pé e mais 2.000 a cavalo. Imagina só. Era uma verdadeira máquina de guerra, projetada para aniquilar qualquer um que ficasse no caminho. E contra essa máquina de guerra, 800 homens. É isso mesmo. O exército de Judas até começou com 3.000, mas quando viram o tamanho da força inimiga, a maior parte simplesmente fugiu apavorada. Só sobraram 800. A matemática aqui era brutal. Os próprios homens dele chegaram e falaram: Judas, vamos recuar, a gente foge e luta outro dia. Mas ele se recusou. Para ele, fugir seria jogar no lixo a honra que ele tanto defendeu, a honra do seu povo. E foi nesse momento que ele disse aquelas palavras: vamos morrer com coragem pelos nossos irmãos. A estratégia de Judas foi de uma audácia incrível. Ele atacou justamente a parte mais forte do exército inimigo, onde estava o general. E por um momento pareceu que ia dar certo. Eles conseguiram quebrar a linha de defesa. Só que era uma armadilha. A outra ala do exército inimigo veio por trás e cercou o pequeno grupo. A batalha virou um caos, e no meio de tudo, Judas Macabeu, o grande herói da Judéia, tombou. A notícia da morte dele se espalhou como fogo, e o luto foi geral. Esse lamento aqui, ele mostra o sentimento de perda total. O herói que tinha salvado o povo tantas vezes, o poderoso Salvador, tinha caído. Parecia o fim trágico e definitivo da história. Mas, e se a história não terminar aí, no campo de batalha? A partir de agora a gente vai explorar uma outra interpretação. Uma que diz que o evento mais importante não foi a morte do homem, mas sim o nascimento de um símbolo imortal. Então, a virada de chave é essa pergunta. E se a gente olhar para essa história para além dos fatos da guerra? E se a decisão de Judas de não fugir, de morrer com honra, não foi um erro tático, mas um triunfo de princípios? Essa pergunta muda tudo. E olha, essa não é uma ideia nova. Tradições filosóficas e esotéricas como a maçonaria e a cábala não leem esse capítulo como um relato de guerra. Para elas, é um texto simbólico, profundo, que fala sobre dever, sacrifício e imortalidade. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos tentar decifrar esses símbolos e ver como os acontecimentos da Batalha de Elasa se transformam numa poderosa alegoria sobre a jornada da alma e, principalmente, sobre a continuidade de um ideal. Esse quadro aqui é como se fosse uma pedra de roseta para a gente. Ele conecta diretamente o evento histórico com o seu significado simbólico. A morte de Judas vira o sacrifício do mestre. A liderança passando para o irmão dele, Jonatas, simboliza a transmissão da luz. A fuga para o deserto se torna uma jornada de purificação. E até o luto do povo ganha um eco ritualístico, como uma marcha fúnebre. Vamos detalhar um pouco mais. O primeiro ponto, o sacrifício do mestre. Na lenda maçônica, o arquiteto Ira-Mabif prefere morrer a revelar segredos sagrados. Judas faz o mesmo, prefere a morte à desonra de abandonar sua causa. É a vitória do espírito, dos princípios, sobre o mero instinto de sobrevivência. E isso aqui é fundamental. A morte do Judas não foi o fim. Seus seguidores imediatamente escolheram o irmão dele, Jonatas, para continuar a luta. O que isso quer dizer simbolicamente?
que a obra, a luz, não depende de uma pessoa só. O cargo é maior do que quem o ocupa. A liderança passa adiante para que a missão nunca morra. Depois que assume o comando, Jonatas leva seus homens para o deserto. E, historicamente, claro, foi uma manobra para sobreviver. Mas, simbolicamente, o deserto é um lugar de introspecção, de purificação. É a câmara de reflexão, sabe? Um espaço para se afastar do caos do mundo, reorganizar as forças e fortalecer o propósito antes de voltar para a luta. Então, quando a gente junta todas essas peças, uma nova história aparece. Uma história onde a vitória de verdade não é conquistada no campo de batalha, com espadas, mas através de um sacrifício que garante que as ideias e os princípios se tornem imortais. E aqui a gente tem um resumo da lição. A batalha vira uma metáfora da nossa própria luta interna. A morte de Judas lembra que a vida física é passageira. O enterro dele não é um fim, mas o ato de plantar uma semente de inspiração. E a sucessão de Jonatas mostra que fazemos parte de algo maior, uma corrente que não se quebra. No final, a conclusão dessa análise é poderosa e até paradoxal. Ao escolher morrer com honra, Judas Macabeu garantiu que a sua causa não morreria com ele. O sacrifício dele transformou uma revolta militar numa lenda eterna, que inspirou gerações muito tempo depois que aqueles exércitos todos viraram pó. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, não é? Quantas outras histórias que a gente acha que conhece tão bem, histórias de derrota, de tragédia, guardam, na verdade, uma camada oculta de vitória? Que lições de mortalidade e propósito estão ali, esperando para serem descobertas, logo abaixo da superfície dos fatos? Fica aí a reflexão.